Olá, olá, seja muito bem-vindo ao 1 Million Podcast. Este podcast onde nós falamos de empreendedorismo, empreendedores e de pessoas que de alguma forma ousaram fazer diferente. E hoje tenho comigo alguém que já é repetente, mas repetente no bom sentido. O meu amigo Bruno Cardoso, que é um especialista em investimento, ensina muitas pessoas também a investir e a dar os seus primeiros passos neste mundo do investimento. Antes de mais, quero dar aqui as boas-vindas ao Bruno e a ti que nos estás a ver ou nos estás a ouvir no Spotify. Apelo já que subscrevas aqui o canal ou coloca aqui para seguir, porque temos aqui muito conteúdo para te dar e para que possas receber todas as notificações de quando nós estamos no ar, e é muito importante para ti que o faças e para que nós também consigamos produzir cada vez mais conteúdo. Bruno, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso 1 Million Podcast. Gosto de te ver e eu, antes de fazer-te aqui algumas perguntas, tenho que dar aqui uma má notícia para as nossas fãs, que se calhar viram o Bruno aqui há 1 ano e meio atrás. É verdade, nós já gravamos com o Bruno há 1 ano e meio atrás, mas minhas queridas e meus queridos, pá, o Bruno já está noivo. Acabei de saber que o homem se vai casar, portanto... Portanto, isto é como às vezes a questão das ações e dos negócios, já vão tarde. Já vão tarde, portanto, este podcast podia ficar por aqui, o timing é tudo. A malta às vezes perde o timing e já foi. Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao nosso 1 Million Podcast. Este podcast, mais uma vez, é patrocinado pelo nosso azeite peregrino, este azeite que é produzido em Trás-os-Montes, um azeite extra virgem, biológico, produzido com todo carinho, e nós temos aqui uma prenda para te dar. Muito obrigado. Já que tu vais muito já obrigado. Que tu vais casar, tens aqui um azeite para regar a tua lua de mel. Vou-vos pedir aqui uma grande quantidade que é para pôr lá no casamento. Ou o teu bacalhau, contar com isso. ou o que tu quiseres fazer para o Natal. Muito obrigado. O próximo Natal. Está sempre jeito. Está sempre jeito. Dá sempre jeito. Obrigado. Meu querido, obrigado por teres aceito aqui o meu convite, e do Bernardo. Estiveste aqui há 1 ano e meio. Eu não peço que tu repitas aqui a tua história toda, mas eu sei que este último 1 ano e meio foi bastante agitado. Fizeste aqui uma viagem transatlântica pelo menos 2 vezes, foste para o Brasil, tens feito coisas muito interessantes, mudaste. Fala aqui à malta que nos está a ouvir o que é que tem sido, o que é que era o Bruno, faz aqui um breve resumo e como é que foi este último 1 ano e meio para começar aqui a aquecer este fantástico episódio. Pronto, assim, eu estive cá em dezembro, certo? Dezembro 2021. 2021. Em plena pandemia. Exato, e ainda estávamos nessa fase que uma pessoa quer esquecer, não é? Depois, em fevereiro, março, e a minha namorada tomámos a decisão de ir para Lisboa. E eu lá está, obviamente que nós já tínhamos mudado várias vezes de casa, mas nunca tínhamos feito uma mudança tão grande, não é? E então, obviamente que isso acarreta outro tipo de infraestrutura. E então eu acabei também por meter as coisas um bocado em stand-by. Meti o projeto um bocadinho em stand-by, mas sempre, todos os dias, como estávamos a falar há bocado no briefing, sempre todos os dias com aquele intuito de... Eu pensava todos os dias, eu acordava a pensar naquilo, eu deitava-me a pensar naquilo, mas tinha muita infraestrutura para fazer, muita coisa para fazer, e então metia um bocadinho em stand-by. Depois, continuei sempre a ler, a informar-me, apesar de não estar a produzir, estava sempre recorrentemente a ver coisas. E então, basicamente, depois, agora recentemente, foi quando vim do Brasil. Ou seja, o Brasil deve ter alguma coisa, não sei o que é, mas eu fui para o Brasil e parei de fazer conteúdo quando voltei. E agora, quando vim do Brasil, comecei outra vez. Deixaste lá o conteúdo. Exato, eu deixei lá alguma coisa, mas também vim com alguma coisa de lá agora, desta vez, não sei o que é que foi. Se calhar foi o pedido de casamento, não sei. The love is in the air. E então, basicamente foi isso. Agora voltei, estou a produzir até mais do que o que estava a produzir. Estou a produzir 2 peças por dia no Instagram, um vídeo no YouTube, podcast, tudo. E onde é que a malta te pode, já agora, onde é que a malta te pode seguir aqui no Instagram? Porque eu sei que o teu conteúdo é muito bom e eu vou acompanhando. Obrigado. Não, é assim, no Instagram é onde eu estou mais. Onde eu estou mais fisicamente a falar com as pessoas. É MR Bruno Cardoso.
E depois também tenho um canal de YouTube. Basta pesquisarem MR Bruno Cardoso, Ok. tanto seja no YouTube, como seja até no Instagram. Twitter agora também. E também tenho um podcast, Bruno Cardoso Podcast, que também está disponível. Também estou a fazer lives quase todas as semanas, aliás, no Instagram. Mas é onde eu estou mais. Se me quiserem seguir é no Instagram. Top. E o que é que tu esperas agora para os próximos tempos? Eu sei que este próximo ano vai ser uma grande aventura, não é? Vai. Tu agora andas naquela de andas a ver quintas, a preparar tudo, mas há tempo para fazer várias coisas, e o que tu fazes é o que muita gente faz, é tu tens um emprego também empreendes, também investes, e eu acredito muito nesta forma de viver a vida, que é importante, e nós também falávamos aqui na nossa conversa no início, que às vezes as pessoas pensam que a vida está tudo em quadrados, não é? Estanques, e que é possível emoldurar aquilo que nós fazemos. E hoje em dia, com este advento, não é, da internet, das tecnologias, dos computadores, é possível nós sermos um bocado camaleónicos, mas sem perder também a rota, sem perder o foco. Às vezes a malta quer fazer tudo e não faz nada. E tu fazes isso tudo. E como é que tu vês a tua vida hoje em dia, neste ponto de vista desta liberdade que acabas por ter, fazendo várias coisas diferentes? Como é que é o teu dia-a-dia quanto aqui à malta? Porque tu tens o teu emprego, não sei como é que é o horário, se quiseres falar, porque é importante que as pessoas que nos estão a ver acham que nós que empreendemos, porque tu acabas também por empreender, porque produzes muito conteúdo e depois também vendes os teus cursos, investes, que é aquilo em que é a tua paixão, é aquilo que faz os teus olhos sorrir. E as pessoas acham que nós só fazemos uma coisa, ou só fazemos outra, mas tu acabas por fazer tudo e dividir também o teu tempo. Como é que é o teu dia-a-dia para, se calhar, inspirar as outras pessoas a que possam fazer mesmo que tu, e se calhar no seu part-time, naquela meia hora ou uma hora por dia, possam começar a fazer coisas diferentes, que é aquilo que é a minha missão aqui, é mostrar às pessoas que podem fazer coisas diferentes fora do seu horário de trabalho, é aquilo que eu e o Bernardo acreditamos, e tu também acreditas. Caso contrário, o nosso Franklin não te abria a porta. Não, mas até há. Eu acho que até nunca falei sobre isto em nenhum lado. Ou seja, Há uma primeira vez para tudo. Também vais exclusivo. casar pela primeira vez. Exatamente, está aqui um exclusivo. E já agora também queria dar um bocadinho de contexto, já que vamos falar sobre isto. Eu, na altura, antes da pandemia, houve um timing um bocadinho específico, já que vamos falar sobre isto. A pandemia foi em 2020, começou em 2020, certo? Março de 2020. Exatamente. E eu, em janeiro, lancei o meu primeiro produto digital, ou seja, o meu primeiro curso, em janeiro de 2020. Depois, em fevereiro de 2020, eu mudei de casa, já para uma casa assim um bocadinho maior, mais tranquilo, estávamos bem. E em março estourou a pandemia, ou seja, eu em janeiro tinha aberto mesmo as minhas coisas todas, mesmo profissional, tudo direitinho. E na altura eu tinha já escritório, já tinha tudo, já tinha uma estrutura que foi aberta oficialmente em janeiro de 2020. Depois veio a pandemia, trocou-me os planos todos por completo, ou seja, eu estava dedicado a 100% ao projeto, ou seja, tinha já uma infraestrutura até minimamente pesada para a minha idade e para a idade do negócio em si. E então acabou por atrapalhar-me os planos todos, e passado algum tempo tive que dar um passo atrás na minha vida, ou seja, tive que voltar a trabalhar para me reerguer outra vez, porque assim, eu acho que também eu durante se calhar muito tempo vi isto como uma coisa má, já que estamos a falar sobre isto, e acho que é uma coisa importante de se falar. Ou seja, aquela coisa de eu na minha cabeça sou investidor e as pessoas só me levam a sério se eu for investidor só. Ok. Isso é interessante, isso é poderoso. Isto é bom porque isto é muito importante de ser falado, já que estamos a falar sobre isto. E porque se calhar aquelas pessoas têm a ideia de ele é investidor, mas se ele tem um trabalho, ninguém o leva a sério. Todos nós começamos de alguma maneira. Claro. Todos nós começamos, independentemente da fase em que nós estamos na nossa vida. Assim, eu no fundo sou um miúdo de 27 anos, ou seja, eu não sou uma pessoa de 40 e tal anos com uma estrutura super pesada já. E então, acho que é bom as pessoas terem noção que, por exemplo, eu tive que dar um passo à frente e simplesmente foi um timing mau, mas ninguém previa o que ia acontecer. Ou seja, em janeiro estourou o produto, foi um sucesso do caraças. Sim, aquele início de 2020 estava tudo louco. Foi, eu não estava à espera. Tanto que, por exemplo, eu lembro perfeitamente de estar a ver o produto e as coisas. Eu não queria acreditar no que estava a acontecer, não parava, não parava as vendas.
fogo, era uma coisa impressionante. E eu só para vocês terem uma noção, eu também, a minha namorada tinha se deitado tarde, estava a trabalhar, não sei o quê, e no dia a seguir eu lancei o produto cedo, era 9 da manhã, ahm, e ela acordou e eu estava tipo um pranto, estava a chorar porque eu nem acreditava que aquilo era possível. Foi a primeira vez que eu tive o impacto de um ano de trabalho, ou seja, um ano de criação de marca pessoal. E pronto, agora também para não estar aqui a estender muito, basicamente foi isso, ou seja, eu depois dei um passo atrás e depois mudei de casa, fiz uma data de coisas e tudo isso, e agora, pronto, mudei-me para Lisboa e o meu dia-a-dia, para entrar diretamente mais na questão, o meu dia-a-dia não é muito complicado, ou seja, eu sou uma pessoa mais noturna do que diurna, muito mais noturna do que diurna, de longe. E então, basicamente, o que acontece é, o meu dia, já começando no dia anterior, ou seja, eu normalmente deito-me muito tarde, ahm, estou a fazer uma data de coisas porque... O que é muito tarde? Muito tarde, assim, muito tarde. 3 da manhã, 3h30, a correr bem. Pronto, porquê? Claro que não é o ideal de todo. Não é o ideal porque depois no dia a seguir eu estou cansado, literalmente. Mas durante aquele período eu sou muito produtivo. É o teu ideal, não é? Sou muito produtivo. Se calhar me for deitar mais cedo e acordar às 8 da manhã, eu não vou render nada. Eu estou ali em frente ao computador e não faço nada. Nada. Então eu tento um bocado ir, não me deitar tão tarde, mas ficar ali um bocadinho, pronto. E depois dou a minha volta, agora devia introduzir o ginásio outra vez na minha vida, não é? De manhã tenho que fazer isso, urgentemente. Mas se não, era esse período que eu tinha, depois almoçava com calma e aí começava a trabalhar, das 2 às 11, que é o meu trabalho normal. E depois, no final, eu pego, estou um bocado com a minha namorada, se ela estiver em casa fixe, se não tiver, lá está, como ela tem um trabalho em que não está sempre em casa, eu pego nesse tempo todo para estar, sei lá, entre as 11 e as 2 da manhã, 2h30, ali a produzir várias coisas que eu quero fazer, a ler, o que quer que seja, e depois no dia a seguir começa tudo outra vez. Ou seja, basicamente é isto, e eu já incorporo um bocado o negócio na minha vida. Ou seja, o negócio já faz parte da minha vida. Fluir, não é? Exato, não é uma coisa tabulada. É uma coisa que vai acontecendo. Gosto desse conceito. Vai acontecendo normalmente, eu não forço nada. Gosto desse conceito. E é bastante. A namorada do Bruno está-lhe a ligar, porque nós já Não, falamos. vai ser Nós o já, post, nós vai já ser o falamos, post ao meio-dia. falamos das faixas. E como a malta sabe, eu também já falei contigo, mas às vezes aqui recordando a minha história, é um bocado. É exatamente às vezes o oposto, que foi eu nunca tive aquela. Sempre quis não ser empregado, ao fim e ao cabo, e até então nunca o fui, mas. E já pensei um bocado como tu estavas a pensar antes, que é eu para ser empreendedor e para ter moral, não é? Não me posso ser empregado e ser empreendedor, porque senão não tenho moral. Já não acredito nisso, porque a verdade é que não é preciso ser assim, e ainda bem, e nós não temos que ter ideias. Eu, quando a malta diz, tenho uma ideia fixa e que não muda, pá, tudo muda, não é? Até as horas mudam, não é? Tudo muda, e nós temos que ter esta capacidade de mudar e de perceber também o que é que estamos a mudar. Isso é sinal também de inteligência e de maturidade. E eu durante muito tempo, numa fase inicial, empreendi, falando até da questão do azeite, de uma forma também muito dura. Tinha e tenho uma estrutura muito pesada onde investi muito dinheiro e vi-me a determinada altura apertado completamente, não sabia para onde é que me havia de virar. E depois comecei também a empreender noutra área, no digital, na questão do turismo, das viagens. Porquê? Porque acredito muito também na liberdade que dá, no poder da alavancagem, e certamente para a frente poderemos falar um bocadinho sobre isto, a questão do poder do empreender no digital, que é aquilo que eu e tu fazemos em áreas diferentes. Mas cada vez acredito mais, e a mensagem que quero passar e que gosto de passar é muito esta, é que qualquer pessoa tem o poder e tem talvez também o dever de empreender as poucas horas livres que tenha, que é aquilo que tu fazes. Tu tens um horário, um trabalho normal, 8, 9, 10 horas, às vezes mais, mas há sempre aquela meia hora, uma hora, e às vezes o empreender é pegar num livro e ler. Não é estar a lançar um curso, não é estar a vender alguma coisa. Às vezes o empreender é... Quando nós falamos aqui de empreender e de pessoas que ousam ou ousaram fazer melhor e diferente, às vezes não são pessoas que venderam produtos ou criaram isto ou mais aquilo. São pessoas que transformaram um bocadinho a sua vida. E acho que é aqui que nós vamos fazer. E tu, hoje, eu acho que ainda tens mais moral para falar e tens mais autoridade e poder, porque tu sabes quais é que são as duas faces da moeda, sabes o que é ser empreendedor e investidor a full time,
e sabes o que é ser empreendedor e investidor. Eu não diria a part-time, porque tu na tua cabeça estás no full-time, mas rentabilizar as poucas horas livres que tens para fazeres magia, para acontecer. E dessa forma consegues impactar uma grande faixa da população, que eu acredito muito na lei do Pareto, na lei do 80-20. E 80% das pessoas têm este tipo de horário que tu tens. Não tem aquilo que eu tenho, que é a liberdade. E às vezes quando nós temos muito tempo, a malta às vezes engana-se. A malta, nós temos muito tempo livre. Nós passamos o tempo, às vezes no início, quando nós estamos desorganizados, porque o nosso cérebro demora tempo a processar a experiência, o know-how, nós passamos às vezes o dia em encher chouriços e a fazer coisas que não acrescentam nada. Por acaso tocaste num ponto interessante agora, que é, eu quando estava a 100% no negócio, eu divagava muito. Imagina, eu tinha muito tempo livre e então, eu acho que agora com 2, 3 horas por dia, eu faço muito mais do que fazia num dia livre. Acredito. Porque eu acho que agora até faz mais sentido para mim nesta fase, por incrível que pareça, para mim faz mais sentido, porque eu tenho sempre aquela ideia que eu tenho, por exemplo, um trabalho, eu não vejo o trabalho como uma coisa má. E é isso que as pessoas veem a vida muito assim. Associam o trabalho a uma coisa má e o que é bom é estar por si próprio, ou seja, criar o seu próprio negócio. Isso não deixa de ser real, mas a questão é, eu neste momento estou a fazer o meu negócio acontecer e qualquer erro que eu faça no meu negócio é o meu trabalho que está a pagar por esse erro. Porquê? Porque no final das contas, eu estou a fazer o meu trabalho e eu estou a ganhar o meu dinheiro normalmente. E se acontecer alguma coisa ao negócio, não há problema nenhum, porque eu estou a receber dinheiro deste lado. Tens fluxo de caixa, não é? Exato, e é o meu trabalho que está a pagar pelos meus erros. E está tudo bem. É uma aprendizagem. Com isso. Exatamente. E acho que isso é uma coisa E são boa. erros bons. Exato. Porque habitualmente a malta passa a vida a usar o retorno do emprego para pagar o tipo de erros, não é? Não é? E nós Sim. falamos, às vezes a malta pensa a falar de apostas esportivas, isto e daquilo, são outro tipo de erros. O trabalho vai pagar os erros na mesma. A minha opinião é que o salário de um emprego vai pagar os erros na mesma, ao menos que pague erros que nos permita aprender e evoluir. Sim. Que acho que tem que ser esta... E não os cometer outra vez, porque se calhar a pessoa vai, batalha, cai uma vez, cai 2 vezes, mas é sempre no mesmo. Se aí alguma coisa não está certo. Isso é uma questão de, às vezes, crenças, valores e coisas para corrigir. Sim, mas... Bruno, e já falamos disto, as pessoas precisam, na minha opinião, disto, de empreender para aprender e investir para aprender, acho que mais que o retorno financeiro para mim é maravilhoso. Eu uso várias vezes esta expressão que amor, o polegar a roçar no indicador. Mas porque o... Sim. Essa nunca tinha ouvido, essa é boa. Mas o dinheiro dá muita liberdade, pá. O dinheiro não é dado, o dinheiro compra muita coisa e dá muita liberdade, sem sombra de dúvida. Mas o processo que é isto que estás a passar, os altos e baixos, os picos e vales, que faz parte de dar um passo atrás para dar 10 à frente, como tu fizeste, e está tudo bem, espetacular, e parabéns a ti por o teres feito e também pelo assumires e passares essa história, porque isso é que é bonito, mostrar essa pseudo-fragilidade, porque as pessoas às vezes acham que é tudo um mar de rosas. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade às vezes em vender, em converter, porque eu não sou propriamente o avatar transformado, eu não sou a pessoa que esteve no lugar do outro e que teve um emprego e aproveitou aquele tempo para alavancar. Não é? Eu não tenho essa história para contar. Feliz ou infelizmente não a tenho. E às vezes gostava de a ter para me conseguir pôr no lugar do outro para a pessoa me entender. Isto toca aqui no tema que é muito querido para mim, que é o poder de nós conseguirmos também contar histórias, que é uma aprendizagem que vamos tendo com o tempo e é uma arte que ajuda a transformar muitas vidas. Mas, Bruno, vivemos cada vez mais um tempo. Se naquela altura que falámos, estávamos em plena pandemia, já acontecia isto, hoje cada vez mais, porque a meu ver existe aqui uma pseudo-crise, mas a meu ver é quase mais pseudo que crise, mas pronto, é discutível, não é? Pronto, vamos indo e vendo, porque às vezes a malta, às vezes a malta fala de crise e eu vejo as pessoas às vezes a gastar dinheiro, não é investir, às vezes a gastar dinheiro como nunca. Sim, eu e nós temos falado sobre isso. Pá, eu vejo coisas que eu não sei, espero, então quando nós não tivermos, se isto está a acontecer agora, quando nós não estivermos em crise, vai ser o Eldorado. Mas pronto, porreiro, acho que não vale a pena entrarmos por aqui. Na minha opinião, a pergunta que eu tenho para ti, e o objetivo é que nós levemos isto num tom de conversa, é
que é que as pessoas, qual o motivo, ou porque é que as pessoas precisam de empreender, porque é que as pessoas precisam de investir e de fazer algo diferente? Qual é o ponto de tomada de consciência que as pessoas devem ter? Que isto é que é importante, é. Que às vezes as pessoas andam a divagar e não fazem nada, porque na realidade não é, até podem precisar, mas não tomam consciência. Exato. Qual é que são os indicadores que, na teu ver, diz assim, opá, tu estás numa a precisar, eu acho que toda a gente precisa, mas qual é que para ti que são os... É uma pergunta exigente, vamos. Eu sei que tu és capaz. Deixa-me só complementar uma coisa Força, que meu tu disseste há querido, bocado. força, peço desculpa. Não, é só para complementar uma coisa. Por exemplo, e acho que aqui, por exemplo, naquela situação que eu tive anteriormente, foi mais aquela questão de, por exemplo, eu não queria em nada comprometer o meu portfólio, porque isso é o que realmente me importa no meio disto tudo. Ou seja, se vendesse o meu portfólio, eu não precisava de ir trabalhar. Claro. Mas é assim, há coisas muito mais importantes para mim a longo prazo. Para mim, vender o portfólio que eu estou a construir há 7 ou 8 anos seria algo que é para mim impensável. Ou seja, no meio deste período todo de pandemias, de trocas de casa, trocas de voltar a trabalhar e tudo isso, eu nunca vendi 1 euro do meu portfólio. 1 euro. Desde que eu comecei a investir, quando eu tinha 18 anos, eu nunca saí 1 euro do meu portfólio, até hoje. E já saí de casa dos meus pais, viajei, mudei de trabalho, mudei de cidade, mudei de tudo. E isso é que é o mais importante. Isso para mim é que é realmente importante. Porque lá está, eu prefiro ir trabalhar para outra pessoa temporariamente, para me estabilizar, para ter a capacidade de nunca vender nada no meu portfólio. Porque isso é o que me importa. Porque isso é o que eu prego e é o que eu pratico. Ou seja, longo prazo máximo. Excelente. Pronto. Isso é o mindset, que é proteger os ativos. Exatamente. E isso ter para essa mim é que é maturidade vital. com a idade que tens, eu tiro-te o chapéu e dou-te os meus parabéns, porque não é fácil. E este mundo é pródigo em nos lançar, não é, quase ratoeiras e meter-nos rasteiras à frente para Sim. que... Eu tinha ali uma solução fácil. É fácil, muito fácil. Eu tinha ali uma solução muito fácil. Só que eu vejo aquele dinheiro como dinheiro que não existe. É dinheiro que... Até há muito um meme que se fala muito, que é quando temos 10 mil euros na conta da corretora e temos 0 euros na conta, estamos pobres. E é verdade. E eu vejo muito assim. Eu posso ter 10 mil euros dentro de uma corretora e 0 euros na minha conta corrente, que eu estou pobre. Não estou. Ou seja, teoricamente não estou porque tenho 10 mil euros, mas está na corretora, não existe. Acho que era o Donald Trump uma vez falou, até comentou isto a um taxista, acho que está numa das biografias dele, que dizia, passou na rua e viu um mendigo, e diz, aquele mendigo tem mais dinheiro naquela caixa do que eu tenho disponível neste momento. E estamos a falar de um homem com todos os defeitos, com todas as virtudes, multimilionário, não é? Exatamente. E é o que acontece, pá, pronto. E eu já me aconteceu também, tenho muito dinheiro investido não em portfólio, que ainda não o tenho, é um dos próximos passos, e vamos falar também sobre isso, mas tenho muito dinheiro investido, não só na agricultura, como também no meu negócio online. Mas eu sei que são os meus ativos e às vezes tive muitas discussões com a Rita, algumas mais acesas, mas depois agora ultimamente mais de compreender o conceito, e também leva tempo, porque é importante nós passarmos estes conceitos às pessoas que estão connosco, leva tempo, é preciso maturidade, porque a Rita não percebia como é que eu às vezes andava no limbo. Fazia, a meu ver, o caminho era aquele, não tem que ser assim. E o meu amigo José Ricardo às vezes dizia, e o José já esteve aqui algumas vezes também, estás a concorrer com o Zé, que o Zé também fala-me temos este mindset que eu e tu e o Zé, vamos gravar, está a ficar aqui o desafio. Zé, quando quiseres vir aqui gravar um episódio, eu, tu e o Bruno, acho que vai ser poderoso. E o Zé também falamos muitas das coisas sobre finanças, mindset e por aí fora, e o Zé dizia, e muito bem, que às vezes é importante apertar o cinto quando nós estamos a investir, quando temos negócios, porque é fácil às vezes estar no café e tomar mais um café. Isto parece extremo, mas às vezes é fácil estar no café e pedir mais um café, mais uma tosta mista, mais um copo de sangria, mais uma coisa qualquer. Começa com o café. Começa depois, aumenta. E o Zé dizia assim, mas às vezes é preciso apertar o cinto. Eu dizia, Zé, mas às vezes o cinto já está apertado. E ele, faz um furo, mete mais um furo e aperta o cinto outra vez. Não tem que ser assim, hoje em dia não tem que ser assim, mas é tudo uma questão conceitual e de mindset. E de prioridades. E esta tua prioridade,
concepção bem enraizada de proteger os teus ativos, ao fim e ao cabo protegeste o teu negócio, porque não deixa de ser um negócio, é algo muito importante e nem toda a gente tem esta percepção. E meus parabéns por isso. Bruno, já nos perdemos. Não, mas então se a parte do investir e porque é que as pessoas devem investir? E depois também se calhar já lançamos aqui a questão do ativos, passivos, e depois podemos ir lá, mas esta questão das necessidades, o porquê que as pessoas precisam. É assim, primeiro de tudo, eu acho que é importante aqui entender que nem toda a gente tem uma predisposição natural para empreender. E acho que isto também é uma coisa importante. Porque eu, metendo-me no lado das pessoas que não têm uma predisposição natural para empreender e estão sempre a ouvir que têm que empreender e que a solução é empreender e é criar negócio, não sei o quê. Eu acho que isso também não funciona para toda a gente. E ainda bem. Exatamente, porque isto também é uma coisa que é importante. Coitados, as pessoas que não querem criar um negócio, estou a ouvir isto todos os dias. Agora, isso não invalida as pessoas investirem o seu dinheiro. Desde que subscrevam o canal, podem abrir todos. Exatamente. Se subscrever vai dar dinheiro, de certeza, no futuro. Mas é assim, eu acho que há uma coisa que é importante. As pessoas não precisam de criar um negócio, mas não invalidam que tenham que investir dinheiro. Que são coisas diferentes. Coisas diferentes, são coisas muito diferentes. Isso não é desculpa para continuarem estagnados. Agora, pessoas que têm... E há muita malta criativa hoje em dia e que estão bloqueados por alguma coisa que não os deixa dar um passo em frente. Seja ideias pré-definidas, seja o meio em que nasceram, o que quer que seja. Seja pessoas com que convivem muitas das vezes, que são pessoas que também, se calhar, estão sempre a puxar para baixo, isso também não é nada bom, seja família, seja amigos, seja o que quer que seja. Mas eu acho que muitas das vezes, e pelo menos o que eu sinto, no meu caso, foi que eu comecei a empreender de forma muito natural, é verdade, mas mais a sério por dor. Ok. Por dor, ou seja, por entender que a vida já não tinha que ser assim. Eu comecei, apesar de eu ter começado a empreender muito novo, foi uma coisa mais de brincadeira. Era um capas de telemóvel, não era? Exato. Era uma loja online que, por acaso, eu até ganhei algum dinheiro com aquilo, mas começou muito numa brincadeira. Depois eu queria levar para uma coisa que fosse séria, que fosse estável, que fosse com cabeça, tronco e membros. Uma coisa bem feita. Porque lojas... daquelas há muitas, eu queria uma coisa única, ou seja, que, por exemplo, criar uma marca pessoal é uma coisa única, só eu é que consigo fazer aquilo. Claro. As pessoas podem falar da mesma coisa que eu, mas nunca da mesma maneira. E já tentaram te imitar, mas a coisa tem perna curta, não é? Sim, exato, nem vou entrar por aí. Mas, pronto, mas basicamente eu queria um bocado por aí. E agora, eu acho que todas as pessoas devem, à sua medida, tentar melhorar a sua vida, desde que seja... Se criar negócios é uma excelente maneira de o fazer, mas depois, se uma pessoa não se sente confortável ou à vontade com a criação de negócios, é assim, pode simplesmente tornar-se sócio de alguém que lhe permita esse tipo de conhecimento, claro, e know-how, isso tudo, e estar envolvido num projeto também. Ou então, por exemplo, no meu caso, eu acho que a pessoa deve sempre investir. Sem dúvida. Porque é assim, hoje as pessoas também têm muito aquela ideia que é complicado investir e que é preciso muito conhecimento, que é preciso muito dinheiro, e isso não pode estar mais longe da verdade. Ou seja, mesmo que a pessoa não se sinta confortável para criar um negócio, porque criar um negócio não é para todas as pessoas, não é. E tu também tens um negócio, sabes perfeitamente que é abordagem, é venda, é marketing, é consistência, é pensar fora da caixa, é muita persistência, muita resiliência. É como é para um emprego, não é? É preciso ser persistente e às vezes comer o pão que o outro amassou. Exatamente. E eu prefiro ser persistente e amassar o próprio pão. Mas lá, é como tu dizes muito bem, é uma questão de... Por exemplo, às vezes umas pessoas pensam, criar um negócio é caro, mas também é muito caro trabalhar para outra pessoa. Muito caro, bem mais caro. Estás a desperdiçar um bem que não tem preço, que é o tempo. Exatamente, e não é só isso, estás a dedicar a vida a algo que nunca sabes se de um dia para o outro desaparece, que se calhar estás lá, ganhas o mesmo há sei lá quantos anos, estás na mesma função. Ganhas menos, aumenta, mas sim, a inflação come-te o aumento. Então, exatamente, ou seja, às vezes as pessoas não têm noção do quão caro é trabalhar para outra pessoa. E não há nada de mal em trabalhar, foi o que nós falámos há pouco, desde que seja de uma maneira minimamente temporária na cabeça delas.
ou seja, temporária não só em termos de trabalhar para outra pessoa, mas também de querer melhorar a sua vida ao mesmo tempo que trabalha para outra pessoa. E um dia ter a capacidade de pensar, bem, será que eu quero manter-me nisto? Será que eu agora até quero tirar um ano de férias e fazer um projeto qualquer que eu queria fazer? Isso também é muito importante, ter a capacidade de escolher. E investir e empreender é isso. É dar-nos toda essa noção de que podemos fazer mais do que o que a sociedade nos dá, automaticamente. Tomada de consciência. E acho que as pessoas pensam que às vezes é muito complicado, porque também, se calhar, também não sabem muito bem como é que as coisas funcionam. Não sabem, Bruno, nem se rodeiam também de pessoas pessoas que lhes que lhes permitam- possam abrir os horizontes. E eu falo muitas vezes disto, que empreender ou investir, tudo, às vezes, quando falo do empreender, não é as pessoas terem um negócio, é empreender, é as pessoas fazer algo diferente. Epá, nem que seja às vezes ter uma horta em casa e, opá, Claro que sim. e Claro em que vez sim. de comprar os legumes, porque vão ter que investir, não é? Na terra, no substrato, nos adubos que vão dar, nas plantinhas para Claro. plantar ou para semear, para crescer. Tudo Claro. é viver a empreender. Claro. Ora, esta frase é boa para nós gravarmos, ao Bernardo, numa camisola. Viver a empreender. Viver em... Por acaso, eu comprava. Vou patentear isto, para viver a empreender. Eu acho que viver a empreender, e há formas inteligentes de o fazer. Como estavas a dizer, não é preciso ser milionário para começar a investir, porque se calhar se foi milionário é porque já investiu. Mas alguma coisa investiu. Mas não é preciso receber um dinheiro de uma herança para começar a ter um portfólio de ações, nem é preciso ter muito dinheiro com o negócio para começar a investir em ações, e não é preciso ter muito tempo ou muito dinheiro para criar um negócio, nem já ter muitas ideias. O que é que eu recomendo é que as pessoas utilizem o tempo livre que têm e começar a fazer pequenas escolhas. Tudo é o poder da escolha. É abdicar, se calhar, de mais uma hora de Netflix para mais uma hora, se calhar, a ler um livro. Se calhar não é uma hora, se calhar, em vez de ser uma hora, continua a ver 50 minutos de Netflix e ler 10 minutos de um livro. E passado um mês é 40 minutos no Netflix e 20 minutos num livro. E estás a empreender, estás a mudar o mindset, estás a começar a criar coisas diferentes, estás a entrar na mente de quem escreveu e de quem tem aquela experiência, ou se calhar vais ouvir o conteúdo do Bruno e vais começar a pensar como é que o Bruno faz e como é que ele articula a vida dele. E eu acredito muito nisto, da mesma forma que para investir não é preciso ter centenas de milhares na conta paradas para começar a investir, é possível começar a fazer com algumas centenas de euros ou alguns milhares de euros. Obviamente, quanto mais tiveres, maior o poder da alavancagem. E um dos primeiros passos é, as pessoas devem investir também na formação e no conhecimento, que é fundamental. E depois perguntas-me assim, André, o que é que preferias? Hoje, se me des com o conhecimento que eu tenho, começar um negócio do zero, onde investir centenas de milhares de euros e ter que fazer tudo, conforme tu disseste muito bem, perceber de marketing, perceber de finanças, de contabilidade, de pagamentos, recursos humanos, estratégias e mais alguma coisa, sei lá, de substratos, solos, maquinaria agrícola, ou começar uma coisa que se calhar tens o teu emprego, trabalhas 8 horas, tens o teu salário, tens o teu conforto também, que é importante para ti, para as pessoas que estão à tua volta, para a tua família, e vais começar a brincar, no bom sentido, a investir, por exemplo, no online. Sem dúvida, a segunda hipótese. Esta aqui deu-me uma escola, mas também me deu muitos cabelos brancos e barba branca. Mas pronto, se me perguntares a mim numa de recomendação, e acho que a nossa missão também é passarmos aqui a mensagem, sem dúvida que o segundo passo. E se não for um nem outro, que as pessoas que comprem um curso do Bruno, que se informem, que cresçam, que evoluam, comprem um livro é barato, pá. Um livro é dado, pá. Nós passamos a vida a falar disto, um livro é dado. Só que sabes, o grande problema é que, pelo menos, às vezes, se calhar, as pessoas nos livros não têm aquela... Não é tão didático como um filme ou um vídeo. E as pessoas, às vezes, não entendem que, se calhar, pá, nem que seja um audiobook. Por exemplo, eu funciono muito bem com audiobooks. O que interessa é que a pessoa arranja a maneira mais confortável de consumir conteúdo. E depois... Um podcast, exatamente. Mas, por exemplo, em livros, em termos de conhecimento de livros, por exemplo, está ali um excelente livro, o Antifrágil. E, por exemplo, é um livro grande. Nem todas as pessoas, se calhar, tinham a capacidade de pegar num livro e ler. Se calhar podem pegar neste livro, que não é assim tão pequeno quanto isso, e simplesmente consumir a versão de audiobook. Estão na boa, estão a fazer alguma coisa, estão a dar uma caminhada, estão a, sei lá, a arrumar a casa, e dá para fazer na mesma. E eu, por exemplo, funciono muito assim.
Se eu já percebi que, por exemplo, se calhar para ler eu tenho um bocadinho mais de dificuldade em estar concentrado, se calhar já estou mais cansado e adormeço facilmente, mas já me aconteceu. O que me importa, mas eu quero muito consumir o conteúdo. E é uma boa forma de adormecer, ler um livro. E no bom sentido, porque estamos... Porque reparem, a última coisa que está a entrar no nosso subconsciente foi aquela frase, foram aquele conteúdo de frases. E vamos estar a... até uma questão de fisiologia, é preferível nós adormecermos com o nosso olhar sobre umas páginas creme, ou esta cor creme ou crepe, ou o que se quiser chamar, não é aquilo que eu domino mais a questão da parte das cores, mas em termos fisiológicos é bom, o nosso cérebro vai relaxar muito mais, é por isso que adormecemos, e adormecemos com um conceito porreiro dentro de nós. É diferente adormecer sobre isto do que adormecer a ver um filme de cowboys e pistoladas onde há sangue a jorrar por todo lado. Exatamente. Assim que há malta que gosta, mas de uma coisa para outra o nosso subconsciente vai estar muito mais tranquilo com o livro e estamos a alimentar, reparem, vamos estar durante 7, 8, 9 horas com o nosso cérebro alimentado sobre conceitos poderosíssimos. E um livro, os audiobooks são poderosíssimos, os podcasts funcionam, é por isso que nós os fazemos, porque é uma forma fácil de consumir. Eu lavei muito a louça a ouvir podcasts e áudios no YouTube, e que na altura nem reconhecia o Spotify, e está há 8, 9 anos atrás. Mas o livro tem uma coisa, Bruno, que é, entre frases, entre palavras, dá aso a que nós possamos interpretar, ou seja, há silêncio, há silêncio para preencher, que obriga o nosso cérebro a refletir. Exato. E essa reflexão faz com que nós construamos conhecimento. E ao ouvir os podcasts é muito bom, porque de uma forma passiva estamos ali a comer conhecimento, e a determinada altura nós já estamos a falar, a usar a mesma terminologia do que aquelas pessoas. E eu fico muito feliz que às vezes estou a ouvir pessoas a falar, e pessoas que... eu dou mentoria todas as semanas, às vezes 2, 3 horas, e eu às vezes ouço pessoas a falar que estão comigo e usam expressões que eu uso. Fico contente, não é? Mas é muito gratificante, mas é sinal que aquelas pessoas, lá está, nós somos uma das pessoas com quem mais convivemos, mas quando nós estamos a ler um livro, nós criamos o nosso próprio conhecimento. E concordo a 100% contigo quando tu dizes, ler é fundamental, mas também é importante nós termos mentores e pessoas que desconstruam o conhecimento. Por exemplo, este livro do Nassim Taleb, que o Antifrágil, não sei se já o leste. Por acaso foi um livro que eu deixei a meio. Eu também ainda não li todo. Eu deixei-o a meio, mas o livro é bom. O livro é poderosíssimo, é um conceito que nós falamos aqui N vezes. Recomendo que vão ler. É o meu objetivo para este verão, ler este livro todo, porque já li grande parte dele. Mas são conceitos poderosos, mas pesados. Sim, lá está. E é importante termos alguém que nos dê a mão, um mentor, alguém que dê uma formação, que nos dê a mão. É por isso que eu faço as mentorias, para desconstruir o conhecimento e dar o conhecimento de uma forma mais palpável. Mais fácil de digerir também, acho que é um bocado por aí. E é por aí, Bruno, eu já não sei onde é que nós íamos, mas eu interrompi-te aqui a questão. Estávamos a falar daquilo que as pessoas precisam, que é as necessidades que as pessoas têm. Eu acho que a necessidade acho que há muita necessidade de bom conhecimento. Sim. E as pessoas passam a vida no Instagram a comerem tudo e mais alguma coisa, menos conhecimento. Sim, e hoje em dia também acaba por ser um bocadinho complicado, e eu também percebo essa dificuldade, que é... Hoje também nós temos um grande problema, que é excesso de informação. Isso é um problema grave. Porque assim, enquanto antigamente nós tínhamos falta de informação, nós agora temos informação a mais. E o grande problema é que muitas vezes também temos informação errada no meio dessa grande informação. E a internet, então, assim, qualquer pessoa hoje em dia pode escrever, gravar, falar, o que quer que seja, sem grandes revisões da matéria que está a falar. Ou nenhuma. E isso, apesar de ser uma coisa excelente para... qualquer pessoa poder dar a sua opinião e qualquer pessoa poder expressar pensamentos, sentimentos, o que quer que seja. Mas isso também tem uma grande desvantagem, que é, nós podemos estar a ouvir coisas que fizeram sentido para aquela pessoa numa fase muito específica da vida dela, com umas certas características muito específicas e que se calhar nós vamos aplicar para a nossa vida e não faz qualquer tipo de sentido. Ou seja, nós também temos que entender muito bem o contexto. É a mesma coisa que aquelas pessoas que olham hoje para
sei lá, o Jeff Bezos ou o Elon Musk e querem fazer o que eles fazem agora. Não. Elas devem fazer o que eles estavam a fazer na fase em que eles estão agora. Só que muito provavelmente é difícil ter acesso a isso. Através de livros é uma excelente maneira. Biografias. Está lá tudo resumido, não é? Exato. Eu sou um grande fã de biografias. Eu gosto muito de biografias porque nos dá acesso a várias fases da vida de uma pessoa. Da história. Exatamente. Ou seja, tu consegues perceber em que ponto é que ela estava na fase em que tu estás agora e o que é que a pessoa fez. Então eu acho que isso é importante. E em termos de necessidades é um bocado isso. Mas depois também há outro tema nas necessidades que também acho que é importante. Mas acho que devemos... E Bruno, nós estavas a falar disso, da importância de nós percebermos o que é que aquelas pessoas fizeram na fase em que nós estamos. Por exemplo, eu e a Rita hoje em dia temos um estilo de vida, tudo que nós fizemos que nos permite ter muita liberdade, permite-me estar a gravar contigo à hora que me apetecer, se quiser à tarde ir beber um copo com o Bernardo à praia consigo fazer, mas se calhar ontem estive até às 2 da manhã a trabalhar. E a malta quer o bolo feito, não é? As pessoas querem só bem o bolo feito e não querem perceber mais do que a receita é de onde é que vieram os ingredientes e depois como é que se mistura. Porque depois uma receita qualquer um faz. É importante é perceber onde é que se vai buscar os ingredientes, como é que fica no fogo, como é que se mistura, etc. e tal. E eu passo a vida às vezes a falar disso. Não olhem para... Inspirem-se na obra feita. E tu falas e já falaste sobre isso e os bons livros. Ainda agora estamos a falar também do Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que pelo menos eu recomendo bastante as pessoas a lerem para terem uma noção de finanças, de economias, de empreendedorismo, de investimento. Já está disponível outra vez em português. Já está disponível em português. Não sei se já está esgotado outra vez, mas quando toda a gente, há uns tempos, vi imensas pessoas a meterem foto disto porque voltou e as pessoas ficaram malucas. Olha, aproveitem em português que é espetacular. Exatamente. E eu li as primeiras vezes em inglês e estava a dizer que as pessoas precisam de pessoas heróis, não é? Pessoas para se inspirarem, pessoas que já fizeram um caminho para as pessoas acreditarem que é possível. Não é? Sim. Mas também é preciso, é olhar para os passos que as pessoas fizeram e dar passo a passo. Mas tudo começa, todas as grandes caminhadas começam com o primeiro passo. E tu, como estás a ver, dá um passo. Se não des um passo, mais ninguém o dá por ti. E é um passo a seguir ao outro. E sabes também o que é que eu acho? Pelo menos da experiência que eu tive e da experiência que eu também de interagir com várias pessoas. Agora, não sei porquê, a noção... Também é-nos passado um bocado pelas redes sociais, mas a noção que as pessoas têm é que agora, tipo, se não forem milionários até aos 30, não tiveram sucesso na vida. E acho que isso é uma coisa... Eu aos 30 era completamente teso. Exato, mas a questão é, eu acho que agora... Mas não é, eu acho que é verdade. Agora há muito essa noção. Parece que as pessoas têm que ser milionário aos 30, senão sou uma pessoa que é um fracassado. Se fores milionário aos 40, foste muito tarde. Isso não faz sentido nenhum. Não, isso não existe. Isso não faz sentido nenhum e há muita malta assim. Que, imagina, como tem, por exemplo, vamos imaginar, tem 25. Tenho 5 anos para atingir 1 milhão. Sabem que tem imensa coisa para fazer. Aquilo começas a mexer com a cabeça, porque é muita coisa, e já não fazem nada. E é assim. É a mesma coisa quando tu estás por exemplo, num sítio cheio de nevoeiro. Tu não precisas ver o caminho todo, só precisas ver o primeiro passo. Sim. E ir devagar. Exato. Vai nevoeiro como ir devagar. Exato, ou seja, tu só tens que ver onde é que vais colocar o pé na primeira vez, e depois o esquerdo, e depois o direito, e passo a passo. E eu gosto muito desta analogia porque funciona muito bem. Quando tu estás no nevoeiro, não precisas ver o caminho todo. Tu só precisas de ver um passo. E depois a seguir vês o outro. E as pessoas também, às vezes, ficam muito assoberbadas com muita coisa que têm que fazer não e fazem então por causa nada. disso não fazem nada. E no outro dia estava a falar, um rapaz, há quase 1 ano, veio falar comigo, disse também aos 30 anos, tinha 24, 25 anos, aos 30 anos queria ter 1 milhão. Então eu perguntei, nem lhe perguntei o que é que ele já tinha, porque eu percebi que não tinha, mas eu perguntei o que é que estás a fazer? Eu não estou a fazer nada ainda. Disse assim, olha, antes de para teres 1 milhão, é 1 milhão de euros, o importante é perceber como é que vais ganhar o primeiro euro. Não é? E depois o segundo, e depois o 10º euro, tens de começar por algum lado. E as pessoas às vezes querem logo tudo de mão beijada e não querem passar pelo processo. E nós falamos disto no briefing, há leis imutáveis. As leis da agricultura da natureza e da agricultura são imutáveis. Visão. É a lei base visão da vida. Planear. Preparar. Semear ou plantar. Cuidar.
Exato. Cuidar, para depois colher. Não é impossível inverter a ordem. E nem toda a gente que semeia colhe. Sim. Mas quem colhe é porque um dia semeou. Ora, nenhuma. Não é? E as Tens que pessoas colher gostam de agora, inverter. E tens de escolher agora para colher daqui a... Tens que escolher semear agora. Tens de semear agora para colher daqui a muito tempo. Mas acho que também essa ideia de, por exemplo, criar um negócio com a ideia de ter 1 milhão aos 30, eu acho que a pessoa já está a começar com a ideia completamente O errada. propósito é errado. Meu. O propósito é completamente errado. Porque, então, visto assim, a única coisa que importa no negócio é faturação. Não é nada. Faturação e o ideal lucro, não é? Sim, A faturação, mas... E assim, eu quando comecei a fazer as minhas coisas, era uma extensão de mim. Ou seja, não era porque eu queria ficar milionário a uma certa hora, ou um certo dia. Então eu acho que isso já é começar com a mentalidade errada, sinceramente. Eu acho que é muito mais interessante. Como é que eu posso adicionar valor? Isso é que é o importante. Como é que eu posso adicionar um valor ou uma solução para um problema das massas? Porque aí é que está o dinheiro. E isso é que é importante. Agora, ter 1 milhão aos 30 ou aos 35, eu acho que isso não é muito por aí. Nós temos de ter uma razão, um propósito que tenha que ser maior que a realidade. Ou seja, tu tens a tua realidade. Se o propósito para tu fazeres algo é resolveres o problema que tens hoje, depois também há outro extremo, que é, às vezes falamos da questão do 1 milhão, e eu acredito que cada vez mais há menos pessoas que pensem assim. Acho eu, pelo menos a realidade que eu tenho deparado. Mas depois também há outro extremo, que é, as pessoas começam a fazer algo com o propósito só de resolverem um problemazinho que têm. Se tu estás a fazer algo com o propósito é resolver, se calhar, o problema de canalização que tens em casa, a dor, se calhar pedes ao teu patrão e trabalhas mais 2 horas por semana, ou vais fazer um dia extra num sítio qualquer, e resolves aquele problema e está feito. Se o propósito é ir de férias melhores uma vez por ano, faz qualquer coisa. Agora, o propósito tem que ser a razão pelo qual vais fazer alguma coisa que vais exigir sacrifícios de ti, dedicação do tempo, e o sacrifício às vezes é trocar, lá está o sofá e Netflix por 1 hora a ter uma mentoria, a ver um curso, a ler um livro. E mesmo eu, é o que faço. E os sacrifícios são esses. Tens de ter um propósito maior do que a tua realidade. Tens que ter a possibilidade de te transformares e transformares a vida das pessoas que estão à tua volta primeiro. Porque antes de começarmos a ajudar a humanidade toda, nós temos de nos ajudar a nós. Porque se tu não agradares a pessoa que tu vês ao espelho, não agradas mais ninguém. E depois é a tua mulher, ou o teu marido, ou o namorado, ou namorada, ou o que for, os filhos, tem que ser por aqui. É quase uma espiral que começa assim. Primeiro tu, como é que tu vais melhorar a tua realidade, e a tua realidade, e tens um grande propósito. E o grande propósito, o pequeno propósito, tem que começar com uma coisa que tenha significado. Porque às vezes as pessoas dizem, eu vou fazer porque quero mais 100 euros por mês, ou quero mais 200 euros por mês. Diga assim, vais estar disposto a fazer tudo o que é preciso por mais 100 euros por mês? Exato. Não é? Só vai desmotivar passado um pouco de tempo. Tu não mexeste no teu portfólio de ativos porque o teu propósito é uma coisa grande. Muito. Não é? Porque se tu tivesses só aquilo, só pelo dinheiro, tu dizes, agora vou trabalhar, em plena pandemia, vou trabalhar, vou ter um emprego. Trabalhar em emprego, às vezes a malta confunde, são conceitos diferentes. Vou ter um emprego, vendias aquilo e estava feito. Depois investe outra vez. Não, é os conceitos, a tua razão, o teu propósito é uma coisa muito grande, e é isso que te faz agarrar aos conceitos e fazer tudo aquilo. Bruno, tu há uns tempos, agora ultimamente até apanhei aqui um conteúdo teu em que tu falavas dos passos que eram precisos para as pessoas transformarem também a sua vida, e uma questão de tomada de consciência. Eu acho que o título para aquilo era uma tomada de consciência, não é? Para as pessoas, para a parte financeira, para as pessoas transformarem. E tinhas lá 4 passos. Um era a tomada de consciência, que foi isto que nós falamos, que as pessoas na verdade precisam de mudar alguma coisa na vida deles, e pode ser uma coisa pequena. Depois que as pessoas têm que ter consciência de controlarem, se querem ter mais dinheiro, o primeiro passo é controlarem os gastos, ganhar mais e investir. Estes eram os 3/4 grandes passos. Tomada de consciência já falamos. Como é que tu vês isto
e que ferramentas é que tu podes dar aqui a alguém este conteúdo. E malta, este conteúdo aqui do Bruno vai valer ouro, portanto deixem aqui o like, o rapaz merece. Eu sei que ele já está noivo, mas Deixa o like, não é mesmo? manda like. Manda like. Eu acho que aqui é importante. Controlar os gastos. O que é que Sim. tu... Exato, aqui eu gosto sempre de dividir por 3 fases. Vamos agora falar da primeira, mas isto são 3 fases. Ou seja, eles eram 3, já conheces estes, eles eram 3. Mas Um dia quando? Aqui no podcast não dá, mas um dia quando? Ok, então no off depois No contas. off quando? Pronto, não, mas basicamente eu acho que aqui é ganhar mais, gastar menos e investir melhor. Exato. Esses são os 3 focos que eu falo. Apesar de, por exemplo, o meu conteúdo ser muito mais virado para o investir melhor, mas há muita coisa que tem que ser feita antes disso. Só investe melhor quem faz os outros 2 bem, não é? Exato, mas é mesmo, tu não consegues investir melhor se não fizeres o trabalho de casa. Se o torras todo, por exemplo. Exatamente, depois não chega lá nada. Mas basicamente, ou seja, o cortar gastos. Eu acho que há muita coisa, e nós até estávamos a falar, não chegámos a tocar ao assunto, mas foi um ponto que se levantou que era importante, que não é algo que faça muito sentido, que é o que está a acontecer neste momento. Inflação brutal, juros brutais para controlar a inflação, ou seja, por exemplo, malta que tem crédito à habitação com taxa variável, está a levar um tombo gigantesco. E é assim, eu a pensar, bem, isto agora as pessoas vão se retrair um bocado do consumo para fazer face às suas despesas que aumentaram. Não é isso que eu vejo. Não é isso que eu vejo de todo. Eu vou a um shopping, eu vou a um restaurante, eu vou a um bar, eu ando na rua, à noite, por exemplo, tudo cheio. Tudo cheio. Eu disse, eu não sei onde é que esta malta vai buscar o dinheiro. Oh, Bruno, eu fui ao outlet do Mindelo, passando aqui a publicidade na última quinta-feira do mês. Sim. E nós estamos aqui em Espinho e eu não vi diferença e com todo respeito entre a feira de Espinho e o outlet do Mindelo. E admiro como é que às 10 da manhã, uma quinta-feira, aquilo estava cheio. A loja da Nike, num espaço como este, deviam estar 30 ou 40 pessoas. Eu tenho 1,90 m e senti-me abafado lá dentro. E a minha pergunta é, estas pessoas, não sei, ou vivem todas de rendimentos, o que eu duvido, ou duvido seriamente, ou quer dizer, ou não trabalham e vivem de um apoio qualquer do Estado. Provavelmente já estão a ir buscar ao fosse mesmo. Mas como é que elas têm tempo para estar? Mas a questão é que elas têm dinheiro e tempo. Sim. Não é? É que elas têm dinheiro e tempo. Eu tudo bem que estava lá até às 10 da manhã, estava lá, mas depois trabalhei das 2 da tarde até à meia-noite. Pois é, mas há muita coisa que não faz sentido. É muito... Não faz sentido o facto de, por exemplo, grande parte das pessoas que muitas vezes falam comigo dizem, eu não tenho dinheiro, ou eu não tenho tempo porque passo a minha vida a trabalhar. E depois, o que eu vejo na realidade, e acho que as pessoas também, assim, é muito difícil que todas as pessoas que me contactem sejam diferentes de todas as pessoas que estão por aí. É uma amostra. Exato, é uma amostra, acaba por representar sempre uma percentagem. Mas depois faz muita confusão. Em muitas das vezes as pessoas até ficam mais alerta com estes tempos. Mas como assim a inflação? O que é inflação? Estão sempre a falar de inflação. E olha, mas porquê que o meu crédito à habitação... Exatamente. E do nada, as pessoas só querem saber mais sobre este tipo de coisas quando lhe vão à carteira de uma maneira substancial. Pronto. E agora é que as pessoas começam a ver inflação. Mas então aquilo dos juros está ligado com a inflação, mas o dinheiro não ganha na mesma medida que a inflação sobe. Mas depois, pronto, olha, íamos ao shopping, não era? Então vamos lá. E as pessoas esquecem o que está a acontecer. Só se lembram... No momento em que recebem a prestação para pagar, dá-lhes ali um dia, já viste o que nós pagávamos e o que nós pagamos. E no dia a seguir já está tudo bem. Ou seja, eu acho que em termos de cortar gastos, que é o mais importante, seria sempre... primeiro, há muitas coisas que nós muitas das vezes não usamos. Eu até recentemente tenho um exemplo. A minha namorada quis pôr lá em casa o Disney... Channel, não, o Disney Plus. A subscrição da Disney, pronto. Porque havia lá muitas séries antigas que ela via quando era criança e não sei o que, eu acabo por não ligar muito a isso, mas ela quis pôr. Ok, tudo bem, tranquilo. A verdade é que passou um mês, passou 2, passou 3, e um dia que eu fui lá ver, tinha lá a aplicação e já ninguém abria a aplicação há sei lá quanto tempo. E disse, olha Inês, eu vou mandar isto abaixo, nós não usamos. E muitas das vezes há muitas coisas assim, em que nós estamos a pagar subscrições,
por exemplo, o célebre caso do ginásio que as pessoas pagam e nunca vão. Há muitas coisas que as pessoas podem cortar. Mas aí eu não recomendo cortar, aí recomendo é que Não, vão. não, é assim, se a pessoa não for durante um ano, ou repensa se quer realmente ir, ou então, Eu sei, pronto. bom, olha, vai correr para o parque, alguma coisa, não sei. Se aquilo não está a funcionar, eu tenho que se adaptar. Mas eu acho que aqui o mais importante é cortar coisas que são supérfluas, coisas que não são necessárias, mas também eu não acredito muito em cortar tudo e não viver, porque isso não é sustentável. Isso não é sustentável. Isso não é mesmo sustentável. Agora, as pessoas só podem cortar até certo ponto. Não consegues cortar mais do que aquilo. Não consegues cortar rena, não consegues cortar água, luz, gás. Há coisas que tu não consegues cortar. Agora, depois a partir daí já vem o poupar mais. Ou seja, tu gastas menos, poupas mais, porque esse dinheiro que era o excedente do que tu gastavas em coisas que não usavas, pode ser usado muitas das vezes para a poupança. E essa poupança, as pessoas associam poupança a conta poupança. Estar parado. Exato, isso não funciona bem assim. E depois também há uma coisa muito interessante ligada à poupança que agora está muito a acontecer, que é os certificados de aforro, whatever. As pessoas falam de certificados de aforro como uma excelente maneira de colocar o dinheiro para a poupança e não sei o quê. Pá, maior mentira de sempre. Mas maior mentira de sempre porque não está minimamente relacionado com a taxa de inflação que nós temos neste momento. É melhor que estar parado na poupança, é verdade. Mas não é solução nenhuma. Ou seja, o É o excedente... certinho. Mas sabes o que é que eu acho mais grave? É que eu vejo pessoas que fazem conteúdo como o meu a promover esse tipo de coisas. Pá, malta que eu considero instruída financeiramente. A promover coisas, a promover certificados de aforro. Pois, mas só que é porque é algo que depois acaba por ser vendável e aí depois falta a questão de propósito, não é? Eu não quero só falar de uma coisa que vendo, eu posso estar aqui a falar de coisas que sei que vou vender e não é esse propósito, eu quero agregar valor. E às vezes falta esse tipo de... Mas eu entendo onde é que eles querem chegar com isso, porque não há quase nada em Portugal. E pode ser uma... É o certinho. Exato, E agora, tu estiveste assim, no Brasil, é o arroz com feijão, não é? exatamente. Mas é importante às vezes Exatamente. uma farofa, foi um feijão preto, uma couve Exato, uma mineira ali coisinha misturada, mais. a coisa sabe melhor. Só que é assim, por exemplo, certificado da forra 4,5 e inflação a 8. E depois estás a perder dinheiro. Quase. Mas explica isso à maior parte da população, não explica. Sim, lá está. Só que a questão é, mas é assim, é melhor do que estar parado. É verdade, é melhor do que estar parado. Agora, se me perguntam, é inteligente? Não é. Não é inteligente. É um remedeio. É a mesma coisa que eu ter esta camisola, tenho aqui um furo, pá, e meto uma coisa aqui a remendar. Pá, faz a função. Mas não é a melhor solução. Não, Mas não. vale comprar uma nova, se calhar, Sim, ou sim, adaptar sim. ali alguma coisa. Pronto. E depois o investir melhor vem, se calhar eu acho que é a parte mais complicada, por assim dizer. Porque as pessoas sabem que têm que cortar. As pessoas sabem que têm que poupar. E conseguem talvez fazê-lo de forma, se calhar, mais intuitiva. Porque elas sabem que têm que ganhar mais e têm que cortar mais e têm que poupar mais. Elas sabem disso. Agora, o investir é que faz muita confusão às pessoas. Não entre já no investir. Eu quero que dês aqui um bocadinho de ouro às pessoas, que é... Só vai cortar quem sabe o que tem para cortar. Sim. E acho que a grande questão é as pessoas não conhecem o seu dinheiro. Nem registam aquilo que está a passar. E hoje em dia não faltam alternativas às pessoas para o fazer. O que é que tu recomendas que as pessoas façam na questão da gestão? Porque, ok, vou reduzir, vou cortar, depois vou investir, ok, mas para isso eu tenho que conhecer o dinheiro e saber onde é que ele está. Claro. E as pessoas não têm intimidade com o dinheiro. Como é que... Tem medo do dinheiro. Tem medo. Como é que as pessoas podem ganhar essa intimidade? Que conselhos... Ao básico dos básicos, as pessoas apontarem. Eu lembro-me do meu avô, pegava em papel do café, daqueles tirava e fez serventas. E o meu avô já faleceu há 2 anos, ele tem serventas e serventas daquilo, com todos os registros e negócios que teve. Que incrível. O débito, o haver, os balanços, tinha balanços diários, balanços semanais, balanços mensais, tinha aquilo tudo. E na mim eu era puto e aquilo deixava-me curioso e não me percebi até há 4, 5 anos atrás é que percebi Agora já faz sentido. o poder. Eu sempre achei aquele homem um iluminado, mas o poder da mente que aquele homem tinha. E uma coisa incrível, incrível. Mas as pessoas, e esse é o básico dos básicos, não precisa ser tão minucioso, mas porque aquilo é mesmo minucioso que aquilo era pequenino, não é? Todas as papéis da coisa, e depois forrava daquilo, abria o rolo do cartão do papel higiênico, abria aquilo,
cozia, ele fazia, tem sebentas e sebentas com aquilo, pá. Uau. Tinha, Fogo, pronto, nem mas nunca tinha pensado nisso. coisas incríveis. Uau. E tinha dinheiro para comprar cadernos em condições, mas era a cena dele, pá, tinha prazer naquilo. Mas não precisamos ser tão minuciosos e já estou aqui a dar a primeira pista, é pá, papel e caneta, não é? Sim. Mas o que é que tu podes recomendar aqui à malta para a malta aqui levar? Ok. Para merecer o like, vá. Para mostrar o likezinho. Não, eu por acaso até tenho só um apontamento muito interessante para dar sobre isso. Eu fui há 2 ou 3 dias, eu fui até tomar um copo com um amigo, estávamos a falar de como é que as coisas estão e não sei o quê, e ele disse-me exatamente quanto é que ganhava ao cêntimo. E eu perguntei-lhe, olha, mas tens despesas muito altas? Opá, olha, nem sei quanto é que eu ganho, nem tenho noção, não tenho assim noção. E isso acontece com muita gente e é super curioso. A pessoa sabe exatamente quanto é que ganha ao cêntimo, mas não faz a menor ideia quanto Quanto é é que que gasta. sai? E isso é importante. Isso é muito importante. Porque isso é uma parte da equação. Tu sabes quanto é que ganhas? Claro que é importante. Claro. Eles devem saber. Agora, é igualmente importante quanto é que sobra desse dinheiro. O importante da equação é o resultado, é o que está à Exato. direita, é o que está à direita do igual. É fazer uma conta com 2 algarismos, mas só contas um. Ou seja, a Não. conta não está certa, não faz sentido, não bate certo. E entra o conceito, eu já vou entrar no conceito, a questão da roda dos ratos, que Sim. se aplica aqui, que é as pessoas até podem, ele até pode ganhar algumas dezenas de milhares de euros, mas também se torrar dezenas de Sim. milhares de euros é um problema, não é? Mas o que é que tu recomendas para a malta organizar? É assim, pelo menos o que eu faço, Sim. que acho que é o que se calhar tem mais poder, porque já foi aprimorado várias vezes por mim. Ou seja, eu, por exemplo, eu muito raramente ando com dinheiro físico. É muito raro eu andar com dinheiro físico. Então, para mim, a maneira mais fácil é, quando vem o extrato do meu cartão, eu analiso o extrato do meu cartão. Ou seja, no final, não é sempre no final do mês, ele vem detalhadamente e aquilo é ouro. Porque às vezes uma pessoa nem tem noção da informação que lá tem, o sítio, a hora, o dia, quanto é que foi, ou seja, diz tudo ao pormenor, isso é ouro. Exato, e as pessoas, eu pego naquilo e depois acabo por fazer um bocado mais por áreas, ou seja, alimentação, restauração, viagens, o que quer que seja, tudo isso, e faço por bolos, por assim dizer. E consigo logo entender, por exemplo, olha, este mês gastei muito em takeaway, Sim, restaurante. por exemplo, o que quer que seja. Próximo mês não pode ser assim. Ou seja, eu ainda hoje, obviamente, ninguém é perfeito. Toda a gente tem as suas coisas. Mas é muito importante as pessoas, acima de tudo, reverem tudo, somarem tudo e perceberem quanto é que estão a gastar em média. Por exemplo, peguem nos últimos 3 extratos. E é uma coisa que pode demorar, sei lá, 1 horita. Percam 1 horita da vossa vida a analisar os extratos que vocês têm. E vocês vão... Eu, pelo menos, a primeira vez que eu fiz isto há uns anos atrás, eu fiquei chocado com a quantidade de dinheiro que eu gastava em coisas que não são minimamente importantes. Eu lembro na altura... Como exemplo, podes dar? Exato, um exemplo. Eu lembro na altura, por exemplo, eu ainda não tinha carta, mas ia trabalhar para o Porto. Então, muitas das vezes, eu, sei lá, demorava mais, ia atrasado e não sei o quê. Vou chamar um Uber. Pronto. Depois comecei-me a habituar. Vou chamar um Uber. E a verdade é que aquilo era quase só atravessar a ponte, mas eram para aí quê? 5 euros por dia. 5 euros por dia, que seja. Também ontem fui. Hoje também vou. Estou tranquilo. Custei as primeiras vezes. Exato. É o hábito, não é? Pai, Para um lado quando ou outro. dei por mim, eu já ia para aí em quase 200 e tal euros de Uber por mês. Ou mais. Belo ativo. Ou mais, exatamente. Isso já foi há uns bons anos, mas isso é um exemplo perfeito que eu fiquei chocado ao olhar para aquilo e disse, como é que é possível gastar quase 300 euros, imagina, em Uber? Ridículo, meu. O meu passo custava tipo 30, ou seja, eu gastava 10 vezes mais para fazer quase a mesma coisa. E pagavas o passo na mesma. E pagava. Ou seja, exatamente, eu nem gastava 300, eu gastava 330, mas, ou seja, e gastava 10 vezes mais para fazer praticamente a mesma coisa. E às vezes são essas pequenas coisas que as pessoas fazem. Eu acho que as pessoas gastam muito, por exemplo, em comer fora, porque não chegam a casa, estão cansadas, não querem estar a fazer coisas, só que às vezes chega a valores astronómicos que as pessoas nem têm noção. Por isso, o meu conselho e o que eu faço é, eu no final do mês olho para o extrato do meu cartão de débito, olho para o extrato do meu cartão de crédito e vejo as coisas todas, percebo o que é que fiz, o que é que não devia ter feito, basicamente. Mas agora já, eu por acaso sempre fui naturalmente muito controlado. Mas as pessoas vão ficar surpreendidas em ver detalhadamente o que gastam. Sabes o que é que eu acho? É Diga. isso mesmo.
mais do que gastar mais ou menos, basta as pessoas terem consciência. O resto acontece naturalmente. Eu acho que as pessoas gastam muito porque não têm consciência que estão a gastar. Sim, sim. Mais nada. Se as pessoas tomarem consciência, e eu acho que é quase ao preto da coisa. Os 20% que geram 80% do resultado é dedicar, mais do que dedicar 4 horas a tentar poupar menos, é dedicar uma a perceber onde é que está o dinheiro. E só com isso já, pá, acreditem, vocês, quem nos está a ver vai deixar de fazer muita borricada que faz. E é uma hora. E às uma vezes hora é por o que tu mês. dizes, há subscrições que nós estamos a ter e que não é nada, só são 15 euros. Pois, está bem, mas 15 euros ao final de um ano são quase 200 euros, são 180 euros, salvo erro. Isso versus o número de subscrições que tu tens. Não é? Versus, não é? Ao final dá uma conta maluca. Não é poupar nas compras, não é? Pá, vais às compras, compra produtos com qualidade para comeres, que a saúde não tem preço, não é? Eu acho que se calhar, olha, vou comer todos os dias fora, pá, é preferível, em vez de vais comer 10 vezes fora por mês, pá, vai uma ou vai duas, vai a um bom restaurante, pá, e tira umas fotos, pá. Sim, Por exemplo, pá, valoriza, celebra aquele momento. Olha, eu poupei, mas opá, até poupei 10 takeaways, mas levei a minha mulher a comer fora a um bom restaurante. Pá, vai ao Aquário em Espinho, que tem patrocínio. Não, fora de brincadeiras. É isso, às vezes mais vale ter consciência, só tomar consciência, a malta já sabe que tens de saber onde é que estás a pisar. Investir. Sim, investir. É assim, eu acho que... ou ganhar mais, não é? Ou ganhar mais, sim. E eu acho que também é muito importante as pessoas terem uma noção delas próprias, primeiro de tudo. Ou seja, por exemplo, o que é que eu quero dizer com isto? O meu portfólio espelha o que eu sou como pessoa. O meu nível de risco, os meus objetivos. É a mesma coisa que uma pessoa quando vai a uma aplicação de música e cria uma playlist. Tu, pela playlist, consegues saber o tipo de pessoa que ela é. Se é mais, por exemplo, mais rock, se calhar é uma pessoa mais enérgica, com mais garras, se for um slow, é uma pessoa mais calma, mais tranquila, se calhar mais introspectivo. Claro que a música não define a 100% a pessoa, mas ajuda a perceber. A minha era complicado, que é tudo. Eu também por acaso sou um bocado assim, eu ouço um bocado tudo. Música clássica ou pimba. Exato, depende do contexto, exatamente, depende do contexto. Mas, ou seja, o portfólio define muito do que nós somos como pessoa e tem muito a ver com... muitas das vezes os nossos objetivos, que é o mais importante, ou seja, os objetivos, nós temos sempre objetivos de curto, médio e longo prazo, todos nós temos. Apesar de eu ser um investidor de longo prazo, eu tenho objetivos de tudo, e é importante as pessoas entenderem. E devem selecionar ativos que lhes permita, basicamente, cumprir esses 3 objetivos. Agora, para uma pessoa que neste momento, não tem tempo ou não quer estar 100% focado em aprender a investir e dedicar horas e tudo isso, há coisas muito simples que a pessoa pode fazer e que não tem desculpa nenhuma. Ou seja, a pessoa pode simplesmente investir num índice que é algo naturalmente diversificado, com um histórico de ganho à volta dos 8, 9, 10%, ok? Muitas vezes anda sempre ali à volta dos 9, 10%, e assim, 9, 10% é muito alto em termos de retorno financeiro ao ano. E, por exemplo, um índice do SP500, que é o mais comum de todos. Claro que isto não é uma recomendação financeira, mas é o que eu faria se estivesse a começar sem conhecimento nenhum hoje. Ou seja, são 500 empresas da América extremamente diversificadas, e se a pessoa fizer, e isto já está mais que provado por vários casos, a pessoa investe em SP500 todos os meses o mesmo valor, e é muito provável que a pessoa tenha mais de 1 milhão fácil, mais de 1 milhão ao final da vida. Vamos imaginar, por exemplo, 100 euros, que seja. As pessoas nem têm noção do dinheiro que dá daqui a 20, 30, 40 anos. As pessoas nem têm noção. Isto pode ir facilmente para 2, 3 milhões. Fácil. Só com uma brincadeira de 100 euros por mês. Porque é juros sobre juros sobre juros. Juro composto. Exatamente. E está tudo bem se for só assim. Há pessoas que investem só assim e formam-se super tranquilas. Super tranquilas. Agora, claro que há pessoas que querem ir um bocadinho mais avançado. E também há soluções para isso. Mas, sem complicar, comecem pelo SP500, foi o que eu fiz e teve imenso resultado. Depois é que eu tinha uma predisposição natural para querer saber mais. E por isso é que eu fui para ativos individuais e tudo isso. Mas se eu tivesse que dar uma dica, seria então SP500.
ETFs do SP500, é muito fácil de encontrar hoje. Há vários. Todas as corretoras têm isso disponível e pá, as taxas são super baixas. Há ETFs de 0,05%. É ridiculamente baixo. E acho que é a melhor coisa que a pessoa pode fazer para investir. Ok. Já testa aí muita coisa. Tens algum curso, alguma formação sobre isso que possas aqui deixar para a malta ver? Eu tenho a bolsa para iniciantes. Neste momento as inscrições estão fechadas, mas em breve eu devo lançar uma turma. Não sei quando ainda, mas em breve deve sair. E lá está explicado isso tudo. Ok. Bolsa para iniciantes. Top. Estes passos são fundamentais, aqui a base. Eu acredito muito também na questão do poder da alavancagem, na questão do empreendedorismo. Eu acho que dá para, em vez da malta investir 100 euros por mês, se calhar passado uns tempos começar a meter lá 1000. Que é o poder, e acho que é, e tem o poder da alavancagem, e às vezes as pessoas podem empreender também nelas próprias, que às vezes as pessoas, a minha opinião, e muito transparentemente, é, por exemplo, tenho 100 euros, vou colocá-lo no SP500 neste mês, ou tenho 100 euros e vou comprar um curso, pá, começa por comprar um curso que te dê alavancagem, porque se calhar depois, no mês a seguir, ou passado 2 meses, tu não vais ganhar 100 euros, vais ganhar 2, 3 mil euros, e aí já podes com aquela alavancagem fazeres. É a minha visão, eu acho que por aqui faz mais. Quem tiver, lá está, também depende muito, como tu dizes muito bem, da predisposição de cada um, mas quem tiver esta predisposição para alavancar vai aprender muito, e a determinado prazo, e se calhar num macro ciclo, se quisermos chamar, se calhar de 5 anos, ao final de 5 anos, vai ter uma transformação na vida deles em termos de capacidade, porque mais do que ter o dinheiro é ter o conhecimento. Sim, porque também te permite... Porque o dinheiro vai e vem. Ter várias... Exato, e depois eu acho que a cena mais importante do mindset é detectar oportunidades. Isso é o mais importante de tudo, porque se tu não tiveres a tua mente minimamente programada para detectar oportunidades... Mas tens que a programar. Lá está. Tens que a programar. E para os programar tens de estar rodeado das pessoas certas. E se estiveres a empreender, permite rodear também de muitas pessoas que te alavancam muito o mindset. Tu vais ter a tua mente, e às vezes não são pessoas físicas, se calhar vais, ok, eu estou a empreender, se calhar vais começar a, se calhar até leste um livro diferente e aquele livro falou disto, isto, aquilo, ok, vou ver quem é que foi o Warren Buffett, vou ver quem foi o Peter Lynch, vou ver quem foi tal, ok, vou ver, começas a ver e o teu universo, não é? o teu sistema está rodeado de pessoas, seres, de heróis, de conhecimento, que o desafio a seguir vai ser não te perderes. Sim, eu por exemplo... Porque vais ter um network tão grande e uma rede de recursos tão grande que é impossível depois ficares parado. Vais poder sempre andar e ir atrás. E depois acaba por ser uma parte de ti. Por exemplo, eu fisicamente não tenho Só para teres noção de, porque há muita aquela coisa de mas os meus amigos não entendem, não compreendem, eu não me consigo rodear dessas pessoas. Eu não tenho um físico, nunca tive, durante esta fase toda, desde estes anos de investir, empreender, criar negócios, nunca. Eu rodeei-me digitalmente de imensas influências que me permitiram chegar onde eu estou hoje, e está tudo bem com isso. Por exemplo, eu vivo muito bem com isso, estou muito na boa com isso. Eu sempre fui assim também, naturalmente, uma pessoa mais de retrospectiva, de não tão físico. E as pessoas também têm que pensar um bocadinho, se calhar, nessa parte. Às vezes estão a tentar forçar que os amigos mudem de opinião. Tu não tens que forçar nada a mudar. Tu tens é que mudar por ti próprio o ambiente em que tu estás. Claro. Mais nada. E é a escolha, o poder da escolha. Exato. Podes escolher tudo, não é? Podes escolher o tempo e podes escolher os amigos. Isso não há... É o que eu digo. Eu tenho grandes amigos que é para ir ver... Eu tenho amigos que é para beber um copo, tenho amigos... Simplesmente afastas-te. Nem é preciso deixar de ser amigo, afasta. Tenho amigos que é para ir, sei lá, ir jogar ténis, tenho amigos para ir ao ginásio, tenho amigos para falar de futebol. E está tudo bem com isso. E tenho amigos para outras coisas. Agora assim, onde é que eu quero ter mais resultados? Onde é que eu quero ter mais resultados? É nesta área, tenho que investir tempo com estas pessoas. E dar para receber. E as pessoas às vezes só querem venha e tudo. E resumindo estes 3 passos, o quarto, tomar de consciência. Quero fazer diferente, tenho um propósito maior. Este primeiro passo é fundamental. É tu teres um propósito maior do que a tua realidade para assim tomares a decisão de transformar. O segundo, a meu ver, também, para além de ganhar mais, mas acho que o segundo é tu teres
intimidade com o dinheiro, não é? Saberes onde é que está o dinheiro, saberes também quanto é que estás a ganhar e saberes para onde é que ele vai e teres esta tomada de consciência. Não ter medo. E não ter medo, ir registando, ir vendo e... Às vezes até têm medo de abrir a aplicação. Opa, abrir a aplicação não te vai matar, não te vai ferir, não te vai fazer nada. É só constatar a realidade. Sim. Isso é... acaba por não fazer. Eu já tive esse medo também, mas lá está. Mas quando deixei de o ter, e às vezes se tu fores como avestruz, já sabes o resultado. É mais não é? fácil, mas é uma bomba relógio. É uma bomba relógio e depois a coisa acontece mal. Mas ter intimidade com o dinheiro, registar, ganhar mais, alavancar. Ganhar mais, sim. Ganhar mais. Porque é Isso. limitado. E o ganhar mais pode ser ter mudares de emprego. Podes perceber que o emprego que tens estás no fosso. Ou podes perceber que se calhar vais ter este emprego e se calhar em vez de estás a encher chouriço e estás a trabalhar mais lá 1 hora ou 2, opá, começa a empreender, começa a ter um negócio, um part-time que te alavanque por aí fora. Porquê? Porque te vai permitir também aumentar o teu network, lei da associação, pessoas à tua volta que te carregam valor. E depois começar a investir. E quanto mais cedo, melhor. Portanto, a melhor altura foi há 10 anos atrás ou há 20 e a segunda melhor foi ontem e a terceira melhor é hoje. Portanto, amanhã já vai tarde. Eu acho que resumiria desta forma. Isto aqui pode mudar muito o jogo. E pronto, se queres saber mais também fala com o Bruno, que ele tem muito conhecimento para te dar. Bruno, muito resumidamente, falamos aqui de alguns conceitos que às vezes eu tenho dificuldade a explicar porque também já estão de tal forma enraizados aqui em mim, que depois fica difícil também de explicar à malta e nós falamos e podem ser bastante úteis. Falamos de renda ativa, renda passiva, ativos, passivos, portfólio. Vamos ficar por estes 5. Ok. Pega no que tu quiseres e se calhar estes 2 pares e depois a questão do portfólio. Ok. Pronto. Ativo, eu resumo de uma maneira muito simples. Está aqui no livro. Ativo é tudo que coloca dinheiro no bolso, passivo é tudo o que retira. E acho que a definição deve ser mais complexa do que isto. O grande erro é que às vezes as pessoas não sabem detectar realmente o que é que tira, o que é que não tira, mas isso já acaba por ser outra história. Mas, resumidamente, ativo é o que nos coloca dinheiro no bolso, passivo é o que nos retira. E esta aplicação, para mim, faz todo sentido até hoje, mesmo depois de ter o livro lido, sei lá, há 8 ou 9 anos atrás. Continua a fazer sentido para mim. Seja-me queira Renda ativa e renda passiva. Ok. Renda ativa. É assim, por exemplo, eu acho que a renda passiva acaba, por exemplo, no meu caso, acaba por não se aplicar a 100%. Ou seja, a renda passiva aplica-se no meu portfólio em específico, obviamente. Com os dividendos, não? Exatamente, com os dividendos e também com tudo o que acontece. Assim, eu tenho que estar sempre a controlar o portfólio minimamente. Ele não gera dinheiro. Assim, ele gera dinheiro quando eu durmo, mas eu tenho que tomar decisões dentro do portfólio. Se formos ao conceito, nunca existe renda passiva. Pois, era mesmo aí que eu ia chegar. Pronto. Eu acho que, na minha opinião, esta ideia da renda passiva é um bocado utópica. Na minha opinião. Ela nunca existe a 100%. Pode estar muito perto, mas ela nunca existe a 100%. E pronto, renda ativa, pronto, é tudo o que tu tens que trocar parte do teu tempo para que exista algum tipo de rendimento, seja um trabalho, seja o que quer que for. Agora, eu acho que as pessoas devem-se, por exemplo, focar muito mais em mobilidade, em liberdade de espaço, de tempo. Boa. Acho que isso é que deve ser realmente o importante. Por exemplo, eu estou a otimizar o meu negócio para eu ser, por exemplo, totalmente um solopreneur. É o que eu quero ser daqui para a frente e sempre foi o que eu quis ser. Solopreneur completamente, ou seja, não ter uma grande equipa, não ter muitas peças soltas, poder trabalhar onde eu quiser. Esse é o meu grande foco e é o meu objetivo de vida. Não quero uma equipa, por exemplo, quero fazer à minha escala e não preciso ganhar 5 milhões, nem 6 milhões, nem 7 milhões. Eu prefiro ganhar 3 ou 4 e estar descansado da minha vida. Portanto, essa é a minha mentalidade nesta fase da minha vida. Acaba por ser um bocado por aí. Portfólio, que às vezes falamos isto, às vezes nós damos como dados adquiridos, mas o que é isto, o portfólio? Sim, o portfólio... Já definiste que era o SP500, que é importante para muita gente. Sim, e depois o SP500 pode ser colocado dentro do teu portfólio, que neste caso seria então, basicamente o portfólio é um conjunto de ativos. Ou seja, tu abres uma conta numa corretora e quando tu começas a comprar um ativo, 2, 3, 4, isso torna-se o teu portfólio. E o teu portfólio acaba por ser, pelo menos para mim, é das coisas mais importantes. Acho que é... Não, ok, há coisas mais importantes, obviamente, mas em termos financeiros é a coisa mais importante. Boa, já demos aqui muita coisa.
Bruno, falamos aqui de livros. Tu consomes livros, muitas vezes também agora em audiobook. O que é que tu estás a ler de momento e que livros é que tu recomendas às pessoas para se começarem a informar e a formar dentro desta área? É assim, eu recomendo sempre os 3 básicos, porque foi o que me mudou literalmente a vida até hoje. Ok. Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária e O Homem Mais Rico da Babilónia. Esses são os 3 que eu recomendo sempre. Provavelmente é visto, exato. O Homem Mais Rico da Babilónia não tenho aqui, que eu emprestei e tenho que o ir buscar à base, mas... Mas esses são muito bons. E, por acaso, eu agora mesmo eu não estou a ler nenhum, porque eu estou a acompanhar o trabalho de um grande investidor chamado Naval. O Naval é... eu descobri-o muito por acaso no Twitter e agora ele tem podcasts muito grandes. Tem muitos podcasts e muito grandes. E eu agora tenho estado muito dedicado a ouvir, porque a maneira como ele vê o dinheiro, a maneira como ele entende o conceito de riqueza, de negócio, é muito diferente do normal. E eu fiquei, por exemplo, eu lembro uma vez eu saí do trabalho, eram 11 da noite, e ouvi um podcast de 4 horas. 4 horas, tipo lá fora, a caminhar no jardim. Ou seja, eu gostei tanto daquilo que tive 4 horas depois das 11 da noite a ouvir aquilo. Mas é assim, teoricamente, para uma pessoa comum, eu acho que com estes 3 livros já vai muito bem. Eu nem quero ir muito mais do que isto, porque isso às vezes motiva as pessoas. Por exemplo, muito sucintamente, Pai Rico, Pai Pobre foi o primeiro que eu li. Foi o que me deu a primeira abertura em termos de o que é a vida para além do que existe. E também assim, apesar de ser um livro muito recomendado, eu não recomendaria se não fosse um livro que realmente teve impacto na minha vida. Há muitos livros que as pessoas recomendam e que eu não me revejo minimamente. Segredos da Mente Milionária mudou por completo a maneira como eu vejo. Foi este livro que fez eu criar aquela fase na minha vida de sair do trabalho. Literalmente eu estava a ler o livro, despedi-me e criei o meu... saí do trabalho e criei o escritório, criei aquela parte toda. E o Homem Mais Rico da Babilónia ensina de uma maneira muito fácil a criar riqueza, claro, a longo prazo, mas uma riqueza sustentável. E também me deu uma perspectiva muito diferente, não só de ativos e passivos, daquela parte mais técnica, mas da parte mais mental, do processo, do que demora e do que tem que ser feito e porquê. Por isso, 3 peças fundamentais para qualquer pessoa. Eu acho que o Homem Mais Rico da Babilónia tem uma... Eu acho que é uma mistura de agricultura e de finanças. É muito mindset muito mindset da paciência ativa. Sim. De seres paciente, mas fazeres, não é só... Isso é verdade. Paciência ativa. Paciência ativa. Gostei dessa terminologia. Tu não podes estar só à espera que as coisas aconteçam, tens que ter paciência, mas ir fazendo. Eu há uns tempos atrás, até aí num marco importante aqui da minha vida, gravei um Reels, um Shorts, já não me lembro muito bem, e disse isto que é: o tempo vai passar. Quer tu queiras, quer não. E não adianta só tu, 5 anos, 10 anos, 15, 20 vão passar, esperemos nós. E não adianta só tu contares o tempo, é fazeres com que o tempo conte. E teres esta consciência de que o tempo vai passar, o teu tempo vai passar, daqui a 10 anos estaremos em 2033, o importante foi o que é que tu fizeste nestes 10 anos. Porque o tempo, daqui a 10 anos tu vais olhar para trás e eu gostava de ter feito isto. Daqui a 10 anos tu vais ter o resultado de que começaste a fazer hoje. Estou? Sim, e por exemplo, eu uso muito isso naquela vertente de, por exemplo, eu daqui a 10 anos vejo-me a fazer o que faço hoje, por exemplo, em termos de trabalho e tudo isso. Não. Então eu tenho que começar a trabalhar agora para que daqui a 10 anos o ideal de vida que eu tenho faça sentido. E acho que isso para mim é um grande motivador, por exemplo. E eu não quero me manter a 100% exatamente como estou daqui a 5, 6, 7 anos. Então o que é que eu tenho que fazer até lá? Tenho que fazer isto. Pronto, é fazer. E é ter paciência. Acima de tudo, ter paciência. Eu no momento onde estou já adoro o que faço. Fazia isto de borla, estava aqui horas a fio, por exemplo, a fazer isto e outras coisas. Espero estar a fazer com muito mais condições e também a proporcionar muito mais condições às pessoas também que estão comigo.
e de fazê-lo de uma forma também muito mais leve e se calhar com uma escala totalmente diferente. Se calhar podemos estar a gravar isto em Nova Iorque, num sítio qualquer, ou no Brasil. Pronto, já que tu Em já qualquer um dos conheces, dois eu sinto-me já bem. conheces a coisa bem, ou em Marrocos, quem sabe, não é? Mas, Mas fora de brincadeiras, é muito por isto, e é preciso ter esta percepção, e a percepção que estávamos a falar antes da agricultura, que é, opá, semeia e cuida e espera, mas vai, e enquanto esperas vai cuidando. E tudo é assim, nos investimentos, nos negócios, na vida, na questão da informação e da formação. As pessoas querem resultados para ontem. E tudo que vem de hoje para amanhã também vai da amanhã para o dia a seguir. Sim. Não há. Tudo que cresce assim é como um baralho de cartas, um castelo de areia e tudo mais alguma coisa. Bruno, estamos a entrar aqui na reta final e agora sim tenho aqui 2 perguntas para ti. Estás à vontade de acrescentar também aquilo que quiseres, como é óbvio. Mas tem aqui uma pergunta que eu tenho feito aqui a muita gente, que é: qual foi a melhor coisa que compraste com menos de 50 euros no último ano? A melhor coisa que comprei... a minha resposta vai ser muito estúpida. Não, a melhor coisa que comprei... Eu não compro quase nada. Deixa-me ver. Diz ele agora não podia dizer uma coisa assim, porque depois o controle de gastos... Não, mas é que eu sou mesmo assim. Eu sou uma pessoa... Por exemplo, a minha namorada tem imensas dificuldades em dar-me prendas. Porque eu sou uma pessoa completamente desprendida de coisas, quase. Eu devia dar uma resposta fixe, não devia? É o que tu quiseres. Fogo, eu não tenho... É que eu não tenho assim nada... Olha, tenho uma coisa... Viés, afinal lá. Não, mas não há uma resposta digna deste conteúdo. Pá, eu há uns tempos, como costumo estar a trabalhar muito tempo à noite, quando eu estava, não nesta casa que eu estou agora, mas noutra, a casa às vezes era um bocado fria, porque batia assim, na zona onde eu estava, no escritório, batia muito vento ali, para whatever. E eu disse, era fixe se eu tivesse assim uma coisa para estar confortável para muitas horas de trabalho, ter assim, uma manta tipo gigante, uma cena mesmo para eu estar na boa. Pois. A minha namorada deu-me uma daquelas camisolas tipo gigantes que vai até aos joelhos, tipo bué grandes. Olha, e a verdade é que eu não tenho frio nenhum e produzo para caraças, leio para caraças, com uma cena mesmo ridícula. E eu disse, lá está, isto era uma resposta estúpida. Mas com essa brincadeira eu produzo muito. Eu produzi muito naquela altura por causa disso, porque estava confortável. Meti os fones. Mas Bruno, agora desculpa bem. lá, mas isso não foste tu que compraste. Não é verdade. Não, é assim, pensei o que é que... Essa foi uma boa oferta. Podemos dizer à tua namorada. Não, mas eu tinha posso aproveitar e gravar uma mensagem. Mas obrigado, amor, pelo pães que me ofereceste. Eu tinha dito que queria. Só que não fui eu fisicamente a comprar. Ela comprou por mim. Não sei. Por 50 euros? Por menos de 50 euros? Ou mais, se quiser, já volta. É assim, eu por 50 euros vou-te explicar porquê. Assim a malta fica a saber. É que eu há uns tempos atrás tive aqui umas convidadas e eu sabia que elas tinham comprado umas coisas pouco acima de 50 euros, percebes? E eu pus o limite de 50 euros que é para elas para não me dizerem aqui, porque isto é um episódio sério, percebes? Um canal sério. E eu sabia que aquilo ia descambar. E nós pusemos o limite nos 50 euros porque eu sabia que acima, na casa dos 50, 60, havia utensílios que tinha transformado a vida daquelas pessoas. Sim. E nós não quisemos entrar por aí, daí ter posto o limite dos 50 euros. Mas eu sou sincero, eu acho que nem comprei assim nada especial. Malta, quem quiser oferecer alguma coisa ao Bruno... é o que eu digo, eu vivo mesmo o que ensino, eu não ouvi muitas dessas coisas. Consegues comprar alguma ação com 50 euros? Claro. Pronto, uma ação. Olha que estupidez. Estupidez. Vês? Não, estava a pensar uma cena física, estás a ver? Acho que eu percebi-me que seria um bocado mais essa vertente. Comprei na altura... Qual foi a melhor ação que compraste até 50 euros? Até 50 às vezes é complicado, mas assim, consigo sempre comprar fração, pelo menos. Mas, por exemplo, já agora, eu tenho uma coisa gira de falar aqui. Eu estou a criar um portfólio público, um portfólio que vai ser lançado muito em breve, que foi criado em dezembro do ano passado. Ou seja, numa altura que estava as coisas muito baixas, tipo absurdamente baixas. E eu comprei, não sei se foi coincidência, mas todas as posições abertas são posições de 50 euros. Todas as posições abertas. Ou seja, 50 euros da SP500, depois na altura até comprei Meta também,
que estou com um retorno absurdo, ridículo. E muitas outras, tenho mesmo tenho 6 ou 7 posições. Pronto, tenho várias comprinhas de 50 euros, ok? Se isso puder ajudar. E em um mês o portfólio teve um retorno de 22%, o que é muito alto mesmo. E é uma coisa que eu estou muito entusiasmado para revelar em breve. Confesso que ainda não revelei, já mostrei até em mentorias e tudo, mas olha, porque ainda não tive tempo de me sentar e gravar vídeo e explicar o conceito todo do início ao fim. Era as perguntas que eu te ia fazer, mas já percebi que agora para depois. Pronto, ok. Mas não é só isso, tem muito mais coisas que quero fazer. Guarda Mas isso para é uma coisa depois. que eu estou muito entusiasmado, por acaso. Ok, interessante. Estou muito entusiasmado para mostrar às pessoas que é possível começar um portfólio bom com valores muito pequenos. Interessante. Bruno, última questão. Imagina que podes escrever uma mensagem que vai ser lida no mundo inteiro, não interessa a língua, e a tua mensagem vai ser lida por toda a gente no mundo inteiro, na humanidade inteira. E quem sabe, em Marte, agora com os investimentos do Musk, que mensagem é que tu escreverias? Que mensagem é que eu escreveria? Para qualquer pessoa, para o que quer que seja. O mundo inteiro, tudo e mais alguma coisa. Um outdoor. E daqui a 10 anos a malta vai rever este podcast e vai ter... Assim, se eu deixasse uma mensagem, sinceramente, acho que faz sentido para a fase... Não, vais deixar, não é se deixasse, vais deixar. Não, exato, deixar esta mensagem faz sentido na fase em que eu estou, que é, a vida não tem que ser tão complicada. Porque se tu fores a ver, esta frase tem muitos significados. A vida não tem que ser tão complicada, porque nós é que complicamos a vida, sinceramente, eu acho. Nós complicamos muito o que pode ser fácil. Há muitas coisas que as pessoas se prendem em conceitos antigos e que sofrem e que têm fraca qualidade de vida, são infelizes por um conjunto de escolhas já pré-definidas que as pessoas fazem e passam por um processo de dor, de sofrimento, de infelicidade, para nada. E as pessoas complicam muitas coisas, eu acho. A grande parte das coisas que eu falo são simples e que podem ser aplicadas, só que as coisas que as pessoas têm na cabeça são tão enraizadas, tão definidas, que não conseguem mover aquilo que está tão pré-definido que as pessoas não conseguem entender que não tem que ser assim. A vida não tem que ser tão complicada. Subscrever. Pronto. Eu acho mesmo que... Então hoje acho que as pessoas complicam muito a vida. A sociedade é muito complexa e nós tornamos a vida muito complexa. Pode ser fácil. Pode ser mais fácil, pelo menos. É mais fácil. A minha vida neste momento é muito fácil. É muito intuitiva, é muito direta. Sei o que é que tenho que fazer e faço. Não estou à espera que ninguém faça. Isso é clareza e é preciso tempo para ter essa clareza e fazer. E depois desafios vão surgir e vai haver um período em que não vai ser tão claro e está tudo bem, e uma aprendizagem e essa confusão quando existe confusão com a ação, é sinal que as pessoas estão num processo de aprendizagem e de evolução. Sim. Não é? Que confusão, ação gera evolução. É por aqui. Agora, quando existe confusão e eu estou bem naquela confusão e a minha vida está tudo a cair e a casa está cheia de bolor e eu não me mexo, meu amigo, tu tens um problema grave, não é? Porque... Sim, e as pessoas às vezes estão tão atoladas, estão tão lá no fosso, cheio de problemas e de ideias e de... muitas vezes ideias pré-concebidas também, mas muita frustração. Eu acho que esse é o grande problema. As pessoas estão muito frustradas por uma consequência por uma data de coisas que estão na vida delas. Porque também a frustração vem da inação. Exato, é isso. As pessoas ficam... Que elas sabem o que têm que fazer, mas não fazem porque é muito complexo e pronto. Whatever. Mas pronto, não compliquem muito a vida. Simplifiquem a vida. Escrevam numa folha 3 ou 4 coisas que vos vão colocar mais perto do objetivo que vocês têm. A mim ajudou-me muito. Não é frase feita, ajudou-me. Excelente. Foquem-se em 3 coisas. Bruno, gratidão. Muito obrigado. Foi um privilégio ter-te cá mais uma vez. E pronto, esperemos que possamos aqui reunir antes de tu te casares, ou depois de tu te casares, ou num sítio qualquer no mundo inteiro. Foi um privilégio. Desejo-te muita sorte. Não precisas de sorte, mas desejo-te muito sucesso, porque eu sei que o vais ter. Aplica todo esse conhecimento que tens, porque tens uma missão também como eu, que é de mostrar também ao mundo que é possível fazer diferente, que as pessoas devem fazer diferente, e também temos esta missão de
eu tenho mais a missão do que passar conhecimento, a minha missão é que as outras pessoas aprendam. Assim mesmo. Ensinar, quase qualquer um ensina. Fazer com que os outros aprendam já é outra coisa, porque há muitos que ensinam e do outro lado ninguém aprende. E eu prefiro que os outros aprendam do que eu esteja aqui a ensinar. Portanto, muitos parabéns e é um privilégio também ter-te cá, a ti, também como o Bernardo, que vocês são ainda um bocadinho mais novos do que eu. Não é que seja grande a diferença, mas fico muito feliz, é sinal que o nosso país tem muita gente com muito valor e com ideias de presente e de futuro e que agem, e fico extremamente grato e honrado por ter também cá. Mais uma vez aqui ao nosso amigo Bernardo Brasileiro. Muito obrigado, Bernardo, pela toda esta tua produção. E pronto, já sabem, façam o favor de serem felizes, que esta vida são 2 dias e, como dizia o Bruno, não compliquem, que tornem as coisas fáceis e coloquem a ação que tudo acontece. Um beijo no vosso coração e até já.